Tudo bem? Como é que você está? Bom ter você em mais uma classe da Escola Sabatina. Já estamos na 12ª lição. 12ª lição. Como esse trimestre voou. Como foi muito bom a gente estudarmos sempre o livro do Êxodo nessa visão fantástica de entendimento de como Deus atua, de como Deus atuou, de como Deus vai atuar na minha e na sua vida sempre. Você já compartilhou nossa classe? Não? Então compartilha aí, tá? Deu seu like? Não? Aperta o dedo e dá seu like, compartilhe, reparta o conhecimento com seus amigos e, por favor, tenha a lição. Ó, vou te mostrar aqui, eu venho mostrando a lição do livro de Josué. Lições de fé no livro de Josué. Vai ser maravilhoso. Ó, nós estamos acabando a lição de Moisés, o povo chegando às portas de Canaã, e aqui a gente vai ver o que a fé pode fazer. Então, por favor, se você não tem a lição ainda, o Kevin está ali colocando o nosso WhatsApp, manda sua mensagem, porque quer uma lição, manda seu endereço que você vai receber gratuitamente uma lição aí na sua casa, tá bom? E vocês, meninos, como é que vocês estão? Uai, obrigado pelos meninos, Mas primeiramente. são os meninos, guri. Em relação de eu que já estou na terceira idade, você é um jovem. Graças a Deus estamos bem, né? Pela graça de Deus estamos mais uma vez aqui, para a honra e glória dele. Tendo a oportunidade de participar dessa lição aqui, uma lição que gostosa, né? A gente, eu gosto muito quando a lição da Escola Sabatina, ela cai assim num livro. Às vezes ela cai num tema, né? Isso. Então nós temos aqui um livro. E as duas seguidas, né? São 2 livros aí. O Josué está aí também, né? E as duas passadas foram temas. Então eu gosto muito quando a gente cai no livro, assim, porque o livro fica bem, né? E no seu ano bíblico, quando você chegar nesse livro, você já vai enxergar ele de outra forma. E quantas vezes nós já lemos esse livro de Êxodo? Então, e nunca tivemos essa visão que ele está tendo para nós aqui, né? Fantástico. Muito boa, né? muito boa. E você, meu campeão? Bem demais, graças a Deus. É um prazer estar aqui com vocês, né? Poder também compartilhar um pouco da palavra de Deus e aprender também, né? Que cada dia estamos crescendo através do estudo da palavra de Deus, né? Muito obrigado, tá? Obrigado por você ter aceito. Obrigado, Joel, também. O Joel não... Joel é de casa. Não, Joel é de casa. Joel, o Elton aqui já é de casa. É o âncora, é o Eu âncora. acho que o Rafael está chegando também, né? Ó, tá começando a bater as carteirinhas aqui põe já. mais uma poltrona. Vai ter a figurinha dele já daqui a pouco na mesa, no quadrinho, o funcionário do mês. Muito bom, tá? Ó, privilégio que você vai ter, hein? Agora é aquele momento especial entre eu, você, nós e Deus. Eu esqueci, Kevin. Tudo bem contigo, Kevin? O nosso diretor, sem o Kevin, você sabe, se o Kevin está lá escondidinho, não mostra, mas aqui tudo gira em torno dele, tá? Obrigado, Kevin. Aquele momento que nós fazemos de oração, e você já sabe, hein? Interceda por nós, nós vamos interceder por você, coloque seus desejos na mão de Deus, Deus vai responder da melhor forma possível. Com certeza. Você ora para a gente? Oremos. Querido bom Pai, nós te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder mais uma vez abrir tua palavra. Amém, Senhor. E poder ouvir a sua voz nesse momento. Amém. Pedimos, Pai, que o Espírito Santo transforme a nossa mente, nossos corações, para que possamos, Pai, estar aberto para os seus ensinamentos. Amém. Esteja também o que está nos ouvindo, que eles também recebam o Espírito Santo, para que possamos aprender juntos a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Senhor. Amém. Bom, o título da lição só o título já vale a lição. Peço que me mostres a tua glória. Você que está aí, ó, com o teu WhatsApp, teu celular, com a tua Bíblia, vamos abrir em Êxodo 34, verso 6 e verso 7. Êxodo 34, verso 6 e verso 7 diz assim: O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: O Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, as transgressões e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e a 4ª geração. E eu, antes de entrar no verso, já entrando no verso aí, ó, não tem um mandamento lá na lei de Deus que fala esse negócio de 1000, de 3 gerações? Tem. Eu achei tão engraçado, tão interessante, né?
E esse é o contraste, né? Porque aqui está falando que ele visita a iniquidade até terceira e quarta geração, mas diz também que ele faz misericórdia até mil gerações. Ou seja, a misericórdia de Deus é sempre maior do que o castigo de Deus, o visita a maldade. Com certeza. E as duas palavras que eu achei interessante que permeia a lição da semana é bondade e misericórdia. São duas coisas. A gente estamos aqui, Deus nos resgata por causa da sua bondade e a misericórdia dele que nos cobre todas nossas transgressões, né, nossa maneira ruim de agir, né? Eu vejo assim que essa é uma lição que provoca, né, o pensamento, provoca a gente a análise, porque Deus ele busca se revelar ao ser humano, né, na linguagem do ser humano. Então, assim, o fato do comentário que a gente fez no início, que quantas vezes nós lemos o livro de Êxodo, e cada momento que a gente lê, a gente enxerga de uma forma. Isso. Compreender a misericórdia de Deus, então, analisar Deus através do que Ele revelou, vai se tornando assim, algo tão grandioso que isso é mais do que suficiente para provar que Deus ele está muito acima de nós. Porque nós não temos uma compreensão exata dele. Por mais que ele revelou que é necessário, ainda assim existem coisas na revelação que ele deixou que nós não vamos compreender, né? São coisas que às vezes a gente vai bater de frente ali e não vai estar tão claro assim. Mas justamente um livro que fala dessa forma, que vamos lá, quantos livros foram escritos a respeito da Bíblia? Você está doido? Quantos louvores foram cantados a respeito da Bíblia? E quantos ainda vão ser cantados e não vai fechar essa conclusão? Nunca. Não. É que nem o João fala, precisaria pegar o mar em tinta, o céu em papel, e mesmo assim não... Isso é o suficiente para nós entendermos que nós estamos lidando com uma mentalidade muito, anos-luz acima da nossa. E Moisés assim, revela isso, né? Que ele conversou tanto tempo com Deus, falou tanto com Deus, Deus falou com ele várias vezes, e depois mas ainda não conhecia Deus ainda. Achei interessante isso aí. Nós estamos até conversando um pouquinho, né? Que na escola de Deus, né? Não há o quê? Não tem formatura. Não tem formatura. Até diz que na eternidade, nós passaremos a eternidade para não compreender, para ter vislumbres do que foi o plano da redenção e do que é o amor de Deus. Vislumbres. Imagina. A lição vai falar muito sobre isso, mas assim, a própria natureza do ser humano, ela já traz no seu DNA essa característica, essa didática de Deus. Tá? Por que Deus não criou uma criança? Né? Já criou um adulto já, né? Por que já criou um adulto? Porque o adulto teria um filho e teria a capacidade de ensinar, certo? O aprendizado ele é por etapas, de acordo com a mentalidade que você vai desenvolvendo, de acordo com a sua idade, conforme você vai tendo capacidade de compreensão. E a gente fala assim tanto do aprendizado da vida quanto o aprendizado acadêmico. Sim. Em tudo há etapas. Na sua profissão, você até hoje, sendo um profissional há vários anos na sua área, você continua descobrindo, aprendendo coisas novas. É aquilo que você falou antes de nós entrarmos aqui. A gente chega à conclusão que a gente não sabe de nada. O pensador fala, né? Só sei que nada sei. E que nada sei. Vai viver aprendendo. Cada curva que a gente vira na profissão, na escola, em tudo, é uma imagem, né? É um aprendizado diferente. Veja só. Moisés pede aqui, peço que me mostre a sua glória. Na lição da semana passada, nós vimos que Moisés subiu algumas vezes e falou com Deus, certo? Mas nessa semana em particular, parece que há uma progressividade, voltando para o que o Joel falou antes, uma progressividade no aprendizado, que também quer dizer uma progressividade no ensinamento. Quem aprende é progressivo, quem ensina de forma progressiva. Eu achei muito bacana, porque nós vamos falar uma coisa, a questão do resplandecer hoje, da intimidade, mas eu achei muito interessante a lição de domingo. Eu não sei vocês, mas eu peguei como uma das principais lições dessa semana, que fala sobre a tenda do encontro. Qual era a finalidade dessa tenda? Vamos lá. Você sabe que eu nunca tinha prestado atenção nessa diferença? Não, mas eu estou falando isso porque eu sou outro que nunca tinha prestado atenção nessa diferença.
Quando eu via falando assim, se referindo à tenda do encontro, eu achava que era Que era o a mesma tabernáculo. tenda, que era a mesma tenda. Que era a tenda do tabernáculo, né? o santuário. O santuário que foi criado. E aqui mostra que existiu, então, E era a tenda fora do ainda, encontro. né? Era Não, fora. Então, e era um lugar onde Moisés ia para falar com Deus face a face, pessoalmente. Isso tem muito a ensinar para a gente. Eu procuro, desde o momento que nós começamos o trimestre, e eu fui... Na verdade, isso veio com o trimestre passado, né? Desde que a gente estudou aquela lição, alusões, imagens e símbolos, como estudar a Bíblia, ali eu comecei a olhar a leitura bíblica de uma forma diferente. Então, eu comecei a olhar para o livro do Êxodo, para a história do Êxodo, como uma grande maquete da vida espiritual e as suas etapas. A retirada do mundo, certo? O desenvolvimento de relacionamento, aprendermos a termos fé. Então, eu olhando dessa forma, é muito interessante porque a gente enxerga o passo a passo do que deve ser a vida espiritual nossa, sabe? E quando eu cheguei nessa tenda do encontro, e aí eu compreendi aqui que era um local separado, onde Moisés ia para se encontrar com Deus, longe da multidão. Eu escrevi aqui, está escrito aqui, devemos e precisamos de uma tenda do encontro. Amém. Todos nós. Amém. Nós precisamos disso. Não, é interessante que Deus, desde o começo, ele já vem trabalhando disso, né? É dessa maneira. Ele tirou o pessoal do Egito e levou para onde? Para o deserto. Para ele ter mais tempo e um encontro com Deus. E aqui a mesma coisa. Ele tira ali Moisés ali do meio do povo, aquela multidão. Acho que a demanda de Moisés era muito grande. E ali para ter um contato ali com Deus pessoalmente. Já que ele era o líder que ia ali continuar guiando aquele pessoal, né? Então, acho que esse relacionamento fora dali, um pouco afastado ali, foi o que fez a diferença aqui, né? Não teria a ver com aquele verso que Jesus falou assim, olha, entra no teu quarto, fecha o quarto quietinho, sozinho, porque o Deus que vem em segredo vai te ouvir. Quando eu vi essa tenda de encontro, aí eu comecei a entender melhor ela. Não é o culto familiar que a igreja tanto incentiva que nós façamos com os nossos filhos. Eu acho que isso é interessante. O pastor, nosso pastor, ele tem um jargão, né? Ele fala assim, você com Deus, a família com Deus e a comunidade com Deus. E para que a comunidade tenha saúde espiritual, né, começa aqui. No encontro sozinho. Você com Deus, e para que a sua família tenha a vida espiritual sadia, depende daqui, né? Então, esse relacionamento, por exemplo, Moisés, ele tinha uma missão imensa. E quando nós estamos nos relacionando com as coisas de Deus, nós temos que ter em mente o seguinte, a obra é de Deus e ele vai usar você. Então, se a obra é de Deus e ele quer usar você, só existe uma maneira de você realizar essa obra, é aprendendo dele. Não há outra forma. Se você quiser colocar os seus pensamentos, seus métodos, as suas ações, às vezes pode ser que parece que dá certo, vai dar certo, mas no final vai dar tudo errado. Não, e não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, Deus sempre tirou o povo. Deus tirou o povo do Egito ali e levou para o deserto, tirou Abraão dali no meio do povo, levou para a tenda, e conosco a mesma coisa. Falando isso que o Joel trouxe, às vezes a nossa lição, a nossa comunhão diária com Deus. Se você pega a Bíblia ali para fazer a tua lição, o guia bíblico aqui, com aqui a lição da Escola Sabatina, tem um celular ali do lado, se tiver alguma coisa ali que vai atrapalhar teu relacionamento com Deus, tira fora, né? Vai tirar teu foco. Então você tem que tira o mundo ali, tira pelo menos naquele momento que é seu e de Deus. Isso vai ajudar a gente a concentrar mais nas coisas que é de Deus, né? Agora a pergunta que eu tenho para vocês dois: como esses encontros na tenda de encontro teve importância na vida de Moisés? O que vocês acham? Teve alguma importância? Não teve? Foi essencial? Não foi essencial? Para tudo que a lição está nos mostrando essa semana. Muito. A gente vê na história de Moisés que os encontros dele com Deus foi o que transformou a vida dele, foi tornando ele ser um homem manso, humilde, que ele não era antes. Tem quando isso, ele estava no Egito, né? Depois ele foi lá para o deserto. Lá. Então, assim, cada encontro, cada relacionamento que temos com Deus a cada dia nos transforma. E essa transformação é até quando Jesus voltar, vai ser diariamente. Isso vai acontecer na vida de Moisés também. O ponto exato do início do teu relacionamento com Deus é muito difícil de você traçar ele.
sabe? Vai ser sempre um recomeço. Assim, porque são tantas coisas que vão acontecendo, para você retroceder e encontrar um momento exato onde as coisas começaram a mudar, fica até difícil, porque são muitas coisas. Agora, na caminhada cristã, existem pontos determinantes. Você vai olhar e falar assim, aqui foi determinante, ali foi determinante, mas assim o processo da conversão, traçar o início dele é muito difícil, como é o de Moisés. Qual foi o ponto do início? São vários eventos que a Bíblia vai mostrar que todos eles tiveram um significado interessante. Né? Desde que ele nasceu, o ponto foi quando a mulher achou ele, foi quando a mãe colocou no cestinho, né? Foi quando ele entendeu brigou, que ele era o libertador, foi lá. A gente não sabe, assim é na nossa vida. Agora, existem pontos determinantes que você, né? São etapas que você avança. Constrói, né? Que você avança. E para Moisés suportar o que ele suportou, se pega o Moisés lá da briga com o egípcio e coloca ele nesse ponto de guiar o povo ali, não dava certo, não? Não, né? E outro ponto que a lição trouxe, eu achei interessante, é a palavra reflita. Esses momentos de Moisés, com certeza, era um momento que ele estava com Deus, ele refletia a sua vida. E outro ponto, é que eu até marquei aqui, reflita. Aqui ainda fala, ó, reflita os momentos da sua vida, da nossa caminhada com Deus. O que temos o que temos aprendido e o que temos que aprender ainda. Isso é muito importante, porque isso vai moldar a nossa caminhada futura. Né? Sabe o que eu acho importante, essa consideração sua? Porque não adianta uma caminhada a pressas com Deus sem a gente parar, refletir, ver como é que se o passo está muito largo, se o passo está muito curto. Importante, sabe um negócio né? interessante? Que eu lembrei aqui. E aí, falando sobre a tenda do encontro com quem? Né? Com Deus. Muitas vezes, quando Moisés se dirigia para essa tenda, o povo tudo ficava espiando. É curioso, né? Ficava tudo espiando. De repente, baixava a presença de imagina. Deus lá. Que coisa incrível, né? Imagina. Agora, sabe o que me chama a atenção? Porque esse relacionamento que Moisés desenvolveu com Deus era o relacionamento que Deus queria ter com todo o povo. Com todos. Tanto que a nuvem estava presente sobre eles. Agora, você falou uma coisa assim que é interessante. Olha, cada vez que você separar um cantinho na sua casa, você sozinho, com a família, a curiosidade que o povo tinha de ver Deus descer, pode ter certeza que o Espírito Santo vai descer ali, a pessoa do Deus e o Espírito Santo vai descer ali, vai premiar esse momento teu com ele, assim, ó, com a presença. Ai, que coisa fantástica. Agora, sabe quem tem um quarto do encontro? Quem? O Gilmar. É? Ele tem um local na casa dele separado. Ali é só para os momentos de oração, meditação, leitura da Bíblia, só para isso. Que bênção, né? Aquele local, ele separou o mesmo local mesmo, sabe? O que assim, o que não vai ser uma obrigação para todos, Sim. mas quem tem condições de fazer isso vai ser maravilhoso. Nem todo mundo tem condição de fazer isso. Dos filhos que casaram. Aí tá não bom, mas não foi um lugar que eu fiz para isso. Uhum. Mas eu roubei para mim esse direito. Só que vai dar problema a hora que eles foram para lá, né? Mas eu dou um jeito nisso. Agora, veja só que coisa interessante. A gente viu que Moisés tinha a tenda do encontro diário com Deus. Quando chega um momento que a gente tem tanto relacionamento de Deus que a gente não quer mais saber das nossas coisas. Tem uma pergunta aqui que eu marquei, a pergunta 2, eu achei essa pergunta muito interessante. O que Moisés pediu que o Senhor lhe fizesse e por que ele implorou a presença de Deus para guiá-lo? Vai lá. Eu até marquei aqui, Moisés pediu para Deus revelar os seus caminhos. Mas Deus estava falando tanto com Moisés e ele não sabia ainda. Olha que interessante, é o que a gente falou antes. E um ponto dessa lição que me chamou, de segunda-feira, que me chamou a atenção, é que fala que conversando com Deus na tenda do encontro, Moisés de repente percebeu que não o conhecia. Assim, a gente trazer lá do começo, desde a sarça ardente, os momentos que ele passou com Deus, 40 dias, 40 noites ali, e ali ele percebeu, através do novo relacionamento com Deus, que ele ainda não conhecia Deus ainda. Então, olha como que, assim, cada vez que a gente fala com Deus, cada vez que a gente aprende mais sobre a palavra dele, ainda é pouco, por tudo que Deus tem que se revelar para nós hoje. Eu estou tentando achar aqui, tem um verso que meu filho gosta, Jeremias 10, 23. Jeremias 10, 23. Eu acho esse verso aqui, é um dos versos preferidos do meu filho Vinícius. E diz assim, não é do homem... Vocês querem achar aí, porque eu apertei o meu, que deu errado. Jeremias 10, 23. Jeremias 10, 23. Minha Bíblia que está dando tudo errado.
Aqui, deixa eu ver se essa aqui vai dar certinho. Aqui deu já. Aqui. Pode ler você, vai lá. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. É isso que você está falando de Fantástico. Moisés? Com certeza. É Deus que tem Ele que falou assim, mostrar Deus, olha, eu não quero mais saber do meu caminho. Senhor, mostra-me o teu caminho. Olha que pedido que esse homem faz para Deus. Tem uma palavra que você falou que no começo que é o que evidencia essa vontade de Moisés. Chama relacionamento. Quanto mais ele relacionava com Deus, mais ele percebia que não sabia tudo nada. saiu da tenda Do encontro. do encontro. Se não houvesse a tenda do encontro, não teria essa intimidade de chegar para Deus e falar, Deus, o teu caminho é melhor que o meu. Com certeza. Imagina, não cabe ao homem. Não cabe ao homem, Moisés falou, não cabe a mim, cabe a ti. Eu achei muito chique, né? Tem uma outra coisa que no texto chama atenção, quando ele diz assim, ó, tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Ele, rogo-te que me faça saber, neste momento, o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E aí Deus responde, a minha presença irá contigo. Então, eles ficam pleiteando ali. Sabe o que eu acho muito interessante e eu vejo, assim, o relacionamento que Moisés tinha com Deus é um relacionamento muito aberto, é uma conversa muito aberta. Às vezes nós temos um certo receio, talvez cultural, alguma coisa assim, do modo como nós vamos até Deus, conversar com Deus, e a gente acaba limitando as nossas palavras. A gente cria ali um meio, um modo de falar com Deus e a gente não sai muito daquilo ali. Agora, Moisés tem um relacionamento totalmente aberto. Totalmente diferente, né? Não, o senhor está errado. Né? O senhor não, aí Vai Deus falou matar que ia o povo, matar todo mundo. Não vai matar todo mundo, não. Aí Moisés desce e manda matar. Aí, sabe? Assim, As demandas vão surgindo e Moisés vai falando. E esse tipo de relacionamento é muito interessante, porque o Espírito de Profecia diz assim que quando nós oramos a Deus, nós devemos a oração deve ser o abrir ao coração como você faz com um amigo. E pensa bem num amigo que faz muito tempo, um amigo seu, lá, quando você vai lá para o sul, lá, você tem amigos da sua infância que você deve encontrar e tal. Isso, Quando você encontra um que você não estava em mente encontrar ele, que fazia muito tempo que você não via, como é que é essa conversa? Ah, mas Aí gente quanto tenta tempo... botar toda a fofoca em dia. E o tempo é pouco, né? É. E quantas coisas você fica pedindo para ele e agradecendo a ele? Ah. Nem. Não. Você, enquanto teu amigo, fica pedindo, Não, agradecendo. não. Agradecendo. Então é isso que eu quero dizer. A gente limita a nossa oração a Deus a pedidos e agradecimentos. Pedir e agradecer. Pega a oração, tenta né, fazer esse exercício. Eu vou fazer uma oração e não vou nem pedir nem agradecer. E eu vou falar 5 minutos com Deus. Será que a gente consegue fazer isso? Falar 5 minutos com Deus sem pedir, sem agradecer? Então a gente limita. Escrever isso para falar. Entendeu? A gente limita. Agora, Moisés ele tinha um relacionamento muito aberto com Deus. Um relacionamento sincero. Às vezes parecia que ele estava lembrando Deus de certas coisas, como se Deus tivesse esquecido, mas isso é necessário. Entendeu? Isso é necessário. E eu achei assim, pegando essa questão que você está falando da necessidade, né? O de falar com Deus, de ter Deus como um amigo. Mas olha como a lição ela vai colocando uma crescente, né? Você falou, lembra da uma progressão, né? Encontro, tenda de encontro. Moisés agora diz, não, o meu caminho já não me satisfaz mais. Eu quero o teu caminho. Aí agora eu acho que é o pedido mais atrevido dele. Senhor, eu não quero só falar contigo às escondidas. Peço que faz o quê? Mostra a tua glória. Mostra A tua glória. Não parece assim um processo de justificação e santificação Sim. que a Bíblia prega para cada um de nós? Uhum. Eu não lembro se foi num sermão, se foi numa lição da escola sabatina, mas alguém falou assim que na vida espiritual, a vida espiritual é assim, Cristo, às vezes quando nós olhamos para a Bíblia, as coisas que são colocadas parece que são impossíveis de se alcançar. É que Deus estabelece um patamar alto para que você não entre na zona de conforto. E todas as vezes que você se aproxima daquele ideal que Deus colocou, porque você vai sendo transformado, em algum momento você vai chegando próximo desse ideal.
aí Jesus se projeta Outra. para mais longe, entendeu? A escada vai crescendo. inclinando, vai subindo, né? Então, esse processo da santificação é um processo que vai durar a vida inteira. O que não pode é a gente ficar estagnado, né? Mas eu achei engraçada a forma que Moisés ele vai crescendo, né? Ele encontra lá, daqui a pouco pede mais uma coisa. E muito rápido, né? De um momento para o outro. Né? Eu achei muito bacana. Agora, a pergunta que eu faço para você é o seguinte: o que a glória de Deus faz em nós ou faz por meio de nós? Vamos lá. Que é bem interessante falar assim que transforma a nossa vida e faz com que nós agimos de acordo com a vontade de Deus, que as nossas ações vão ser de acordo com a vontade dele, não as nossas. Os nossos caminhos não vai ser os nossos caminhos, mas os caminhos de Deus. E o que Deus quer de nós como cristãos é o quê? Refletir a sua glória. Quando os discípulos foram chamados de cristão pela primeira vez, foi por quê? Eles agiam como Jesus, faziam como Jesus, oravam como Jesus, curavam como Jesus. Esse é o nosso propósito também. É ser transformado através da glória dele, através aqui da bondade e a misericórdia dele. Não, essa palavra, para que a gente possa transformar essa vida. Você falar dessa palavrinha aí, a bondade e a misericórdia. Eu até marquei essa lição aqui, ó, bondade, justiça E e misericórdia de Deus. Tira a palavra justiça e vamos pegar essa só, bondade e misericórdia, e fazer o seguinte: imagina se Deus já tivesse colocado em mim a bondade e a misericórdia dele. Como é que seria o Jefferson? O novo Jefferson, né? O novo Rafael, o novo Joel, pessoas que não somos nós mesmos, mas sim Cristo, é o que Paulo fala, né? Como é que Moisés, ao olhar, nem olhou de frente, né? Olhou passando. Como é que ele pôde ver bondade e misericórdia? Como é que eu consigo enxergar numa pessoa bondade? Isso não é algo abstrato ou é concreto? Tá entendendo a pergunta? Eu entendi, eu fiz essa mesma pergunta. Não é, olha. Porque quando ele pede para ver a glória de Deus, parece que é algo concreto. Né? Mas é interessante que Deus dá a resposta. Eu vou te mostrar a minha bondade. Já não tem a ver com a glória ou tem? Tem ou não tem? Essa é a pergunta. Dele, né? Exatamente. Deus está respondendo. E a lição trouxe fez um comentário, vários comentários muito interessantes a respeito do que é a glória de Deus. E tem um livro que chama assim, Conhecer Jesus é Tudo, né? Muito linda. É muito importante que a gente conheça realmente, que a gente saiba que Deus é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. Porque nem sempre nós vamos, diante das situações, das adversidades, conseguir fazer esse link de que Deus é bom e misericordioso e eu estou passando por sofrimentos. Isso é até natural do ser humano. A gente não consegue harmonizar essas coisas. Então, eu posso dizer uma coisa para vocês. A bondade e a misericórdia é algo concreto. A Bíblia traz... A gente vê na vida do Filho de Deus, né? É perceptível. Olha que chique. Quando Jesus estava com os discípulos, eles encontraram um cego de nascença. Aí eles perguntaram, mestre, quem pecou esse ou seus pais para que ele nascesse dessa forma? Aí, o que Jesus falou? Ele nasceu assim para ver a glória de Deus. Para que nenhum nem outro. Mas isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus. E o que se manifestou na vida dele? Cura, né? Um novo homem, passou a enxergar e pregar e falar. Foi perceptível, né? Foi, exatamente. E outro ponto interessante também é que Deus ele vai se revelando aos poucos, como Moisés. Ele foi conversando com Moisés, esse relacionamento foi crescendo, até chegar ao ponto de Deus ali mostrar ali as costas ali aos poucos para Moisés. E ao longo da nossa vida a mesma coisa. Deus vai trabalhando conosco aos poucos, para que a gente possa ser transformado aos poucos. E é um ponto que o Joel falou antes, para que a gente cresça cada dia e sinta essa necessidade quando a gente olha para Cristo e vê que a gente não sabe nada e não somos nada e que sem Ele a gente fica no mesmo lugar. E esse crescimento ele tem um objetivo, certo? Aqui a lição trouxe lá no último parágrafo, diz assim, depois de onde está o destaque de Romanos 2, verso 4. Sim. É o Espírito Santo, com a revelação da bondade e do caráter de Deus, que convence as pessoas da sua pecaminosidade e necessidade de salvação. Então,
Um pouco antes diz assim, ó, esse reflexo do caráter de Deus, de sua misericórdia e eterno amor, deve ser visto em nossas ações. Então, esse relacionamento, certo? Essa, né, essa interação entre o homem, o humano e o divino, entre o homem e Deus, ele vai transformando você. Por isso que o primeiro mandamento fala assim, ó, não terás outros deuses diante de mim. Porque você precisa de um relacionamento limpo, né, sem ruído, sem interferências entre você e Deus. E a Bíblia também vai dizer que nós somos transformados pelo contemplar. Então, quanto mais nós temos um relacionamento sem interferências com Deus, quanto mais nós contemplarmos a Deus, a sua glória, mais nós vamos refletir. Foi o que aconteceu com Moisés. Mais nós vamos refletir essa glória. E por que isso é importante? Nós vivemos no terreno do inimigo. A nossa lição trouxe isso aí alguns dias atrás. Nós vivemos em terreno inimigo. Ponto. Certo? Nós vivemos no reino de Satanás. E a acusação de Satanás é que o reino de Deus é algo falso, não dá, é um ideal muito elevado que não dá para ser vivido e alcançado, certo? Então, quando nós refletimos a glória de Deus, nós estamos reprovando o reino de Satanás, nós estamos reprovando o reino de Satanás e reprovando também o falso cristianismo, porque o falso cristianismo ele é uma pedra no sapato, certo? Porque quantas pessoas rejeitam o cristianismo por conta do falso cristianismo? Ah, sim. Então, as pessoas que viverem de forma plena o que é o cristianismo, elas estarão dando um testemunho da bondade, da misericórdia de Deus, de que o reino de Deus é real e é um ataque direto ao reino de Satanás. E aqui tem uma parte, já puxando já para a parte de quinta-feira, de quarta-feira. De quarta. Eu fiz uma pergunta aqui, Rafael. Essa pergunta está ali no meio do primeiro, segundo, terceiro parágrafo, na metade. Diz: qual o sentimento ao reconhecer o caráter de Deus? O reconhecimento do caráter de Deus é que Deus era bondoso e misericordioso. Qual é o sentimento? Quando você olha para Deus, você enxerga em Deus assim, essa bondade. Qual que é a primeira coisa que a gente quer fazer daí? Assim, um sentimento de felicidade, né? De entender que não somos nada e que, através deles, através de Cristo, da bondade e da misericórdia dele, que vamos nos tornar alguém um dia. E, através dessa bondade e misericórdia dele, que vamos refletir o caráter dele, né? E ele agir através da nossa vida. Eu não sei assim se vocês, assim, mas você já teve pessoa assim meio braba mandando você fazer alguma coisa? Eu fazia com uma raiva. Eu vontade de dar um pau nesse caboclo aqui. Agora, engraçado, interessante. Vamos falar das nossas esposas, né? Pede, às vezes, coisas assim incrivelmente difíceis para nós fazer naquele momento que a gente não quer fazer. Mas pede de um jeitinho, o que a gente faz? Quando a gente olha para Deus, esse amor, esse caráter, não dá vontade de obedecer Ele de verdade. Eu até marquei que Deus nos chama para fazer aquilo que Ele já fez por nós. Ele já se revelou para a humanidade, se revelou para nós, e Ele quer que a gente aceite Ele para a gente revelar Ele para as outras pessoas. Foi bom que você colocou aí, que é justamente o que eu estou pensando aqui. Moisés queria que Deus se revelasse a ele, certo? Você está falando que Deus já se revelou à humanidade, e é isso mesmo. A atitude de Moisés, no verso 34, verso 8, diz assim, ó, imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou. Esse foi o primeiro passo, depois que Deus se revela a ele. Tem uma outra revelação, quando Cristo ele faz um milagre lá no barco, né? Aí Pedro reconhece, o que ele fala? Sai daqui de perto de nós. Retira-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Então, essa percepção da santidade de Deus, ela vai nos levar a um estado de desespero. Mas aqui é algo muito interessante, que Ellen White fala... Nossa, quando eu li isso, eu achei fantástico. Ellen White fala assim, ó, que quando você chega nesse estado de desespero, porque as escamas dos seus olhos elas estão sendo retiradas. O Espírito Santo está abrindo a sua visão espiritual e você está enxergando as coisas como elas realmente são. Isso é maravilhoso, certo? O estado de desespero ele não é algo negativo. Ele é algo, ele demonstra
que você está enxergando a santidade de O Deus. cuidado é a gente não fazer com que Isso é Satanás fantástico. faça com que aquilo vire um desespero, né? Por que eu estou falando isso? Porque na caminhada cristã, às vezes as pessoas vão chegar em certos pontos que parece que está difícil avançar, parece que elas não são merecedoras, parece que tudo está contra elas, mas não é. É que você está enxergando as coisas como realmente elas são. E precisa mais de Jesus que antes. E aí o inimigo começa a apontar o dedo para você, dizendo que você é um pecador indigno. Aí sabe o que ela nos orienta a falar? Você não contradizer o que o inimigo está falando. Quando ele disser que você é um pecador, você deve falar assim: Eu sei, né? Sou mesmo, e é por isso que eu necessito de um Salvador. Amém. É interessante Amém. demais isso, enxergar essa Reconhecer, revelação. né? Aí o que o E isso Rafael, muda tudo, né? o que o Rafael disse é importante, porque a revelação de Deus está aqui há quantos anos? Há quanto tempo? Então, a percepção aí, porque assim, ó, eu vejo assim, ó, tem a parte de Deus, tem a parte do ser humano. Quando nós olhamos essa sede que Moisés tinha pelo crescimento, pelo conhecimento de Deus, por estar com Deus, por Tá mais todas próximo. essas ações, então nós vemos algo que cabe a quem? Ao ser humano. Essa parte Deus não pode fazer. Ele se revela, mas a busca por essa revelação, ela vai te levar a um crescimento maior, mas depende também de você. Sempre, né? Agora eu quero, assim, já quase encerrando a lição, me diga aqui, ó, nós vimos tudo isso. Nós vimos lá, 2 segundos. A tenda do encontro leva Moisés a reconhecer que o caminho de Deus é melhor. Faz Moisés perceber que ele precisa mais de Deus que nunca, tanto que ele quer ver Deus pessoalmente. Deus se revela, e quando se revela, Moisés fala: opa, é maior do que eu imaginava. Agora me explica uma coisa. Por que o autor colocou aqui, ó, no final de tudo isso, o rosto de Moisés resplandece? Então, eu vou fazer a pergunta 5. Por que o rosto de Moisés resplandeceu agora? Depois de muito relacionamento com Deus. Deus é a luz do mundo. Moisés estava, ficou 40 dias, 40 noites com ele, passava na tenda ali. E olha que ele ficou outras vezes também. Sim. Mas é porque o relacionamento, eu acho que o Joel comentou, é progressivo. O dele, ó, tá vendo? Pera, ele tem um monte de coisa escondida. O relacionamento é progressivo. Quanto mais se relaciona com Deus, mais próximo dele você vai ficando. E vai entendendo o que você precisa Então não é mais a primeira ainda dele. vez que vai dar isso, não? Com certeza, não. Nem a segunda vez? O processo de santificação é um processo de uma vida. Até Cristo voltar, estaremos no processo de nos santificar e a busca constante da presença dele na nossa vida, né? A cara do Joel. O Novo Testamento não fala assim, certíssimo. o que os olhos são do corpo? A luz, não? É. Né? E aí Jesus fala assim, ó, se os teus olhos forem, se a tua luz for treva, que grandes trevas serão, certo? Qual que é o processo da obra de salvação? Processo de salvação é a restauração do homem ao quê? A imagem de Jesus, e semelhança de Deus que foi perdida com a entrada do pecado. Então vamos lá. Vou pegar uma outra vertente aqui, vou inverter o ângulo de visão. O pecado, ele causa marcas no ser humano? Muitas. Visíveis? Muitas. Quando você vê uma pessoa afundada no pecado, qual que é o rosto? A gente vê. É Uma pessoa perceptível. má, uma pessoa, sabe, ruim. Amargurada. Ou uma pessoa amargurada, uma pessoa que se afundou em drogas, que afundou em prostituição, em Dá medo, em muita roubo. dó, dá Como é que é o muita dó. rosto dessa pessoa? Triste, sem vida. Ela está refletindo quem? O pai dela. O inimigo. Então é fácil da gente entender o inverso. É fácil. A partir do momento. Então é gradativo mesmo, ele está certo. A partir do momento que a obra de restauração, a obra de restauração, ela vai sendo realizada, existe sim a retirada do pecado, existe a retirada do peso do pecado. São coisas diferentes. Sem a tenda do encontro, não tem um Sim. rosto que brilha. Não tem transformação, né? Eu até marquei que o Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, somos transformados pela contemplação da glória de Deus. A gente não tem o privilégio que Moisés tinha de estar ali na tenda conversando com Deus, mas a palavra de Deus nos dá o mesmo privilégio e também, quando ele fala assim, entra no seu quarto e fala com Deus. É o que a gente falou antes, o mais difícil é a gente conversar com Deus como a gente conversa com um amigo. Às vezes a gente passa 2, 3 horas conversando com um amigo e com Deus a gente não consegue. Mas aí que a gente tem que fazer o quê? Pedir para o Espírito Santo nos ajudar a contemplar a glória de Deus e conversar com Ele como amigo. A gente tem que ficar só
pedir. Pedido e agradecer. O e que a gente agradecer. faz normalmente, Isso. né? E conversar. Nossa, hoje aconteceu isso, e isso vai sendo desenvolvido. Então, quando Jesus falou assim, vós sois a luz do mundo. Então, ele quis dizer o seguinte, para vocês serem a luz do mundo, vocês têm que fazer que nem Moisés. Tenda do encontro, substituição de caminho, minha glória presente. Minha presença com vocês. E o seu E rosto. seguir o meu caminho. E o seu rosto. É isso mesmo? Até Meninos. a gente É só o dá, processo. a gente só dá aquilo que a gente tem. Então, se a gente tem Cristo, a gente vai responder Amém, esse Cristo. amém, amém. Essa lição, eu vou confessar para vocês assim, essa lição surpreendeu nós agora aqui, hein? Quanto tempo, Kevin? Nós falamos que... Viu? Tem muita coisa, né? E eu não vou deixar mais, sabe por quê? Senão vou ficar 2 horas aqui. Meninos e meninas, vocês que estão aí em casa, que lição maravilhosa. Deus quer fazer de mim e de você um farol. Deus quer que brilhemos, mas nós precisamos chegar para Deus e para Deus, por favor, eu preciso ver o teu caminho. Mas só isso a gente vai conseguir essa intimidade com Deus, com a tendinha do encontro lá em casa, aquele quarto fechado, aquela oração pessoal. Eu vou confessar uma coisa para vocês, eu, Jefferson, tenho uma dificuldade tremenda de falar com Deus, muita dificuldade. E eu estou usando hoje uma tecnologia para me ajudar. Eu tenho os horários do dia em que meu celular toca e eu sei que eu tenho que falar com Deus. Às vezes eu consigo me ajoelhar e falar, às vezes eu fico com Deus falando alguns minutos, alguns segundos, que eu estou às vezes num negócio, alguma coisa, dou uma saidinha. Mas sabe o que é isso? É a necessidade, e essa lição tem me ensinado isso. E a lição dessa semana provou para mim e para você o quanto necessitamos dessa tenda do encontro. Por isso eu achei o ponto principal dessa lição, a tenda do encontro. Porque é de lá que o meu rosto vai resplandecer. É de lá que eu e você vamos ser uma luz ao mundo. Olha só, presta atenção nessa história, está na parte de sexta-feira. Em um dia escuro, um menino e seu pai visitaram uma catedral. Enquanto olhavam para os vitrais com belas representações de diferentes histórias bíblicas, o sol, de repente, começou a brilhar através da imagem de pessoas, iluminando-as intensamente com uma luz impressionante. O garotinho perguntou, papai, quem são essas pessoas? O pai não sabia muito sobre o cristianismo. Jesus ou os discípulos, mas rapidamente respondeu, são cristãos. Aquela imagem deslumbrante ficou na mente do menino. Certo dia, sua professora perguntou na sala de aula, crianças, vocês sabem quem são os cristãos? O garotinho se lembrou da imagem na catedral e respondeu, sei, os cristãos são pessoas que brilham. Bondade e misericórdia não é abstrato. É palpável. Você vai ver com os olhos na expressão do próximo, e o próximo vai ver com os olhos dele na expressão corpórea, na fisionomia e nos atos de bondade e misericórdia que a gente vai fazer todos os dias. O que Deus quer, que nós sejamos para as pessoas a luz dele, iluminando por mim, como ele fez com Moisés, usando eu como um canal de luz e de bênção para outras pessoas. Sejamos cristãos que brilhem, como essa história que mostra. E que você seja um cristão, eu vou sempre tocar isso, você sempre tocar isso, na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, com os seus vizinhos que te conhecem mais do que você imagina, que nós sejamos luzes. E vamos, por favor, fazer de Deus o nosso encontro diário e de lá buscar o perdão para aquilo que a gente precisa, para ser transformado naquilo que Deus quer que sejamos. Vamos orar? Querido Papai do Céu, muito obrigado porque o Senhor está com cada um de nós, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado. Muito obrigado pela essa lição maravilhosa que insiste conosco a termos em casa uma tenda de encontro, a termos momentos durante o dia de 1 minuto, 2 segundos, 30 segundos, não importa, mas de lembrança de Ti. Porque é nesse encontro que nós aqui discutimos e aprendemos que o nosso rosto vai brilhar, que faremos com que as outras pessoas vejam Jesus em nós e que a bondade e a misericórdia serão atos concretos na nossa vida. Abençoe os nossos amigos, os nossos familiares e abençoe nós como igreja,
como seus filhos, para que possamos, ó Deus, ser essa luz que o mundo necessita, ser esses homens de caráter, homens que não se vendem, homens que não se dão, mas homens que permanecem firme a Ti, como a bússola é firme ao polo. Por favor, ó Deus, crie em nós esse coração, por Jesus Cristo. Amém. Amém. Meninos, muito obrigado. Kevin, muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Eu tenho uma novidade aqui para você, ó. Sábado que vem é dia do amigo. Você que não conhece nós, Kevin, ainda bem que tem esse diretor bom, né? Você que não conhece aqui a igreja, você que não conhece a gente aqui, venha pessoalmente, vai ter uma programação bonita, vai ter lanchezinho, Kevin? Vai, o Kevin garantiu que ele vai trazer para você. Então, ó, vem aqui, você vai ter um lanche maravilhoso, vai ter uma amizade maravilhosa. E esses homens bonitos aqui, ó, vão estar aqui. Os professores que sempre estiveram aqui conosco vão estar aqui. E você é nosso convidado. Você vai chegar aqui, ó, sou convidado da classe da Escola Sabatina Online. Tá certo? Um beijão para você. Espero você, então, próximo sábado aqui conosco, na nossa programação. E também espero você na nossa classe da Escola Sabatina para o 13º sábado. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e que você faça dessa palavra o pão de cada dia. Porque você sabe, nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que Deus te abençoe e até mais. Até mais para vocês, até mais para todos. Tá?